Laís sempre soube que seu chefe guardava segredos. Ela trabalhava como assistente executiva de Mateo Veríssimo há 4 anos, tempo suficiente para perceber os padrões, as ausências inexplicáveis, os telefonemas sussurrados que ele atendia longe de todos. Mateo era dono de uma das maiores empresas de tecnologia financeira do Brasil, com sede em Belo Horizonte, um homem de 43 anos que construiu um império a partir de algoritmos e investimentos precisos. Para o mundo corporativo, ele era impecável. Para Laís, ele era um enigma que ela não conseguia deixar de tentar decifrar. Tudo começou 3 meses atrás, quando ela precisou entregar documentos urgentes na casa dele. Mateo havia saído mais cedo, algo raro, e pediu que ela levasse os papéis até sua residência no bairro Mangabeiras, uma mansão cercada por muros altos e jardins perfeitamente planejados. Laís chegou ao anoitecer de uma sexta-feira de agosto, o céu ainda claro com aquele laranja suave típico do inverno. Mineiro. Tocou a campainha, esperou, mas ninguém atendeu. Sabia o código do portão secundário, que dava acesso aos fundos da propriedade, então decidiu deixar os documentos na varanda externa dos fundos, onde Mateo costumava trabalhar nos fins de semana. Foi quando ela viu. Através das janelas amplas da sala de estar, Mateo estava sentado no chão, cercado por dezenas de desenhos infantis espalhados pelo tapete persa. Ele segurava uma foto emoldurada contra o peito, os ombros curvados, o rosto enterrado nas mãos. Laís ficou paralisada. Nunca havia visto seu chefe demonstrar qualquer emoção além de determinação controlada ou satisfação profissional. Ali estava um homem despedaçado, vulnerável, completamente diferente do executivo impassível que comandava reuniões com frieza calculada. Ela deveria ter ido embora. Deveria ter deixado os documentos e partido sem fazer barulho. Mas a curiosidade, aquela necessidade humana de compreender, a manteve ali por mais alguns segundos. Tempo suficiente para ver Mateo se levantar, caminhar até uma estante e pegar uma caixa de madeira. De dentro, ele tirou um caderno pequeno, de capa azul desgastada, e começou a ler com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Laís finalmente recuou, deixou os documentos na mesa externa e saiu o mais silenciosamente possível. Seu coração batia acelerado enquanto dirigia de volta para seu apartamento na Savassi. Ela havia invadido um momento privado, atravessado uma linha invisível entre profissionalismo e intromissão. Mas agora não consegui parar de pensar no que havia visto. Quem era aquela pessoa na foto? Por que os desenhos infantis? O que havia naquele caderno azul que fazia um bilionário chorar sozinho em sua mansão? Nos dias seguintes, Laís começou a observar mais atentamente. Descobriu que toda sexta-feira, sem exceção, Mateo saía do escritório exatamente às 5 da tarde. Dizia que tinha compromissos pessoais inadiáveis, mas nunca explicava quais. Laís passou a notar outros detalhes. Uma vez por mês, ele recebia entregas de materiais de arte, caixas com tintas, papéis especiais e pincéis caros. Nada disso fazia sentido para um homem cuja vida parecia girar exclusivamente em torno de planilhas e investimentos. Comentem de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Se vocês estão gostando dessa história, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e continuem assistindo até o final, porque essa história está apenas começando e vocês não vão querer perder o que vem a seguir. A obsessão de Laís cresceu. Ela começou a chegar mais cedo ao escritório para verificar a agenda de Mateo, procurar pistas em seus e-mails e observar suas ligações. Descobriu que ele mantinha contato regular com uma clínica particular em Nova Lima, nos arredores de Belo Horizonte. As conversas eram sempre breves, ele usava um tom de voz diferente, mais suave, quase fraternal. Laís conseguiu identificar o nome da instituição, Centro de Reabilitação Neurológica Vale Verde. Foi então que ela decidiu ir além.
Em uma sexta-feira nublada de setembro, Laís seguiu com Mateu. Manteve distância segura enquanto o carro dele, um sedã preto discreto, deixava o centro empresarial e seguia pela Avenida do Contorno em direção à zona sul da cidade. O trajeto durou 40 minutos, atravessando bairros cada vez mais arborizados até chegarem a Nova Lima. O centro Vale Verde ficava em uma área isolada, cercada por eucaliptos e gramados impecáveis, mais parecendo um resort do que uma clínica médica. Laís estacionou longe o suficiente para não ser notada, mas perto o bastante para ver Mateu entrar no edifício principal. Ele carregava uma pasta de couro e uma sacola com o que pareciam ser livros. Passou mais de 2 horas lá dentro. Quando finalmente saiu, seu rosto estava diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido temporariamente removido de seus ombros. Durante as semanas seguintes, Laís repetiu o ritual. Toda sexta-feira, ela o seguia até a clínica. Descobriu que ele chegava sempre no mesmo horário, permanecia exatamente 2 horas e meia e saía com aquela mesma expressão de alívio melancólico. Ela queria saber mais. Precisava entender o que acontecia dentro daquele lugar, quem Mateu visitava, porque aquilo era tão importante para ele. Foi em uma tarde de outubro, quando as jacarandás de Belo Horizonte começaram a florescer roxas pelas ruas, que Laís cometeu seu maior erro. Ela decidiu entrar na clínica. Esperou Mateu chegar, deu-lhe 15 minutos de vantagem, depois estacionou e caminhou até a recepção. Inventou uma história sobre procurar informações para um parente, conseguiu pegar alguns folhetos informativos sobre os programas de reabilitação. Enquanto conversava com a recepcionista, seus olhos varriam o ambiente, procurando qualquer sinal de Mateu. Ela o viu através de uma janela que dava para um jardim interno. Mateu estava sentado em um banco de madeira ao lado de uma mulher jovem, que aparentava ter cerca de 20 e poucos anos. A moça tinha cabelos castanhos curtos e olhava para o nada com uma expressão distante, quase ausente. Mateu segurava a mão dela com cuidado, falava baixo, mostrava-lhe os livros que havia trazido. A cena era de uma intimidade devastadora, carregada de uma tristeza que Laís conseguia sentir mesmo à distância. E foi naquele momento, enquanto observava através do vidro, que Laís percebeu o reflexo. Mateu havia levantado os olhos e olhava diretamente para ela através da janela. Seus olhares se encontraram por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. A expressão dele mudou instantaneamente, de ternura para choque, depois para algo que parecia uma mistura de raiva e traição. Laís congelou. Seu primeiro instinto foi sair correndo, desaparecer antes que ele pudesse confrontá-la. Mas seus pés não se moveram. Ela viu Mateu dizer algo para a jovem ao seu lado, beijar-lhe a testa com carinho, depois se levantar e caminhar em direção à saída do jardim. Ele vinha na direção dela. Não havia como escapar agora. Laís havia cruzado todas as linhas, invadido a privacidade mais íntima de seu chefe, e agora teria que enfrentar as consequências. Se vocês estão gostando dessa história, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e considerem se tornar membros do canal para apoiar nosso trabalho. Continuem assistindo até o final, porque o que está por vir vai surpreender vocês completamente. Mateu não disse uma palavra quando chegou à recepção. Apenas fez um gesto discreto com a cabeça, indicando que Laís deveria segui-lo. Ela obedeceu, as pernas trêmulas, o coração disparado. Eles caminharam em silêncio pelos corredores da clínica até chegarem a uma área externa, uma varanda coberta que dava vista para as montanhas ao redor de Nova Lima. O silêncio entre eles era denso, carregado de todas as perguntas não formuladas e explicações que precisavam ser ditas. Finalmente, Mateu falou. Sua voz estava baixa, controlada, mas havia uma corrente de emoção por baixo da superfície. Há quanto tempo você está me seguindo, Laís? Não era uma pergunta, era uma constatação. Ela engoliu em seco, tentou encontrar palavras que justificassem o injustificável. Eu sinto muito, ela começou, a voz falhando. Eu não tinha o direito de fazer isso, eu sei,
mas eu vi você naquela noite em sua casa e fiquei preocupada. Você parecia tão devastado, e eu não conseguia parar de pensar nisso, e então eu comecei a notar seus padrões, as sextas-feiras, as saídas, e eu só queria entender se você estava bem. Mateu fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia uma resignação neles, como se ele finalmente tivesse aceitado que seu segredo mais guardado não era mais só dele. Você quer entender? Ele disse. Então eu vou te contar. Mas depois disso, você vai ter que decidir se consegue continuar trabalhando comigo sabendo o que sabe, porque essa parte da minha vida, Laís, essa é a parte que eu nunca quis que ninguém visse. Ele começou a falar, e Laís ouviu a história que mudaria para sempre a forma como ela via seu chefe. A jovem no jardim se chamava Cecília. Ela era filha de Mateu, seu único filho, nascido de seu casamento com Renata, uma professora de literatura que ele conheceu na universidade. Eles foram felizes por muitos anos, construíram uma vida juntos, tiveram Cecília quando ambos tinham 28 anos. A menina cresceu cercada de amor e oportunidades, era brilhante, criativa, apaixonada por arte e música. Quando Cecília tinha 18 anos, recém-aprovada para estudar arquitetura, aconteceu o acidente. Ela estava voltando de um encontro com amigas, quando um ônibus perdeu o controle em uma descida e colidiu com o carro dela na região da Pampulha. O impacto foi violento. Cecília sobreviveu, mas sofreu um traumatismo craniano grave que deixou sequelas permanentes. Ela passou meses em coma, e quando finalmente acordou, não era mais a mesma pessoa. A lesão cerebral afeta sua memória de longo prazo, sua capacidade de processar emoções complexas, de reconhecer plenamente as pessoas ao seu redor. Alguns dias ela se lembrava de quem era Mateu, chamava-o de pai e conversava com ele sobre lembranças da infância. Outros dias, ela o olhava como se fosse um estranho gentil, que vinha visitá-la regularmente. Cecília precisava de cuidados constantes, terapias especializadas, um ambiente controlado onde pudesse viver com segurança e dignidade. Renata não suportou. Não foi culpa dela, Mateu explicou, a voz carregada de uma compreensão dolorosa. Ver nossa filha daquele jeito, saber que ela nunca mais seria quem era, foi demais para Renata. Ela entrou em uma depressão profunda, começou a se culpar pelo acidente mesmo sem ter nenhuma responsabilidade. Um ano depois da internação de Cecília, Renata sofreu uma parada cardíaca durante o sono. Os médicos disseram que foi uma condição congênita não diagnosticada, uma arritmia que se manifestou fatalmente. Mas eu sei que foi o coração partido que a matou. Laís sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela não tinha palavras para expressar o peso daquela revelação, a tragédia absoluta que Mateu carregava sozinho, enquanto comandava reuniões e fechava negócios de milhões. Ele continuou falando, explicando como havia encontrado a Clínica Vale Verde, um dos melhores centros de reabilitação neurológica do país. Como visitava Cecília toda sexta-feira sem falta, levava-lhe livros de arte, mostrava desenhos, tocava suas músicas favoritas, tentava alcançar alguma parte dela que ainda se lembrava de quem eles eram juntos. Os desenhos que você viu na minha casa, ele disse, são todos dela. Antes do acidente, ela queria ser arquiteta, desenhava prédios imaginários, jardins suspensos, bibliotecas flutuantes. Eu guardo todos. É a única forma que tenho de manter viva a menina que ela era. O caderno azul são as cartas que Renata escreveu para Cecília durante a gravidez, antes dela nascer. Planos para o futuro, sonhos de mãe. Eu leio quando a saudade aperta demais. Mateu virou-se para Laís, e ela viu pela primeira vez o homem completo diante dela, não apenas o executivo implacável, mas o pai destroçado, o marido enlutado, o ser humano que continuava de pé porque não tinha outra escolha. Por que você não contou para ninguém? Laís perguntou. Por que carregar isso sozinho? Mateu suspirou. Porque se eu contasse, tudo mudaria.
As pessoas no escritório começaram a me tratar diferente, com pena ou desconforto. Os concorrentes veriam uma fraqueza para explorar. A mídia transformaria a tragédia da minha filha em manchete sensacionalista. E Cecília, ela merece privacidade. Merece que sua condição não seja definida pelos olhos curiosos do mundo. Mas teve mais. Mateu confessou que nos últimos 2 anos, após muito trabalho e terapia intensiva, Cecília começou a mostrar sinais de melhora. Pequenos, graduais, mas significativos. Ela conseguia reter memórias recentes por períodos mais longos, reconhecia Mateu com mais consistência, até havia voltado a desenhar, embora seus traços fossem mais simples, mais infantis do que antes. Os médicos eram cautelosamente otimistas. Havia uma possibilidade, ainda remota mas real, de que com o tempo e tratamento adequado, ela pudesse recuperar uma qualidade de vida maior. Essa esperança era o que mantinha Mateu funcionando. Era por isso que ele trabalhava incansavelmente, expandindo seus negócios, acumulando recursos. Não por ganância, mas porque cada centavo significava mais um ano de tratamento garantido. Para Cecília, mais uma chance de que ela pudesse um dia voltar para casa, mesmo que nunca fosse exatamente como antes. Todo o império que ele construiu era, no fundo, um monumento de amor paternal transformado em ação. Laís estava arrasada. Ela havia invadido a privacidade de Mateu movida por curiosidade e preocupação mal direcionada, e agora carregava o peso de um segredo que não era dela para guardar. O que eu faço agora? Ela perguntou, a voz pequena. Mateu olhou para o horizonte. As montanhas de Minas se desenhando contra o céu que começava a escurecer. Você decide, ele respondeu. Pode continuar trabalhando comigo como se nada tivesse mudado, guardando esse segredo como eu guardo. Ou pode pedir demissão, seguir sua vida, e eu não vou culpá-la por isso. O que não pode, Laís, é me tratar diferente. Não suporto pena. Laís não pediu demissão. Na segunda-feira seguinte, ela chegou ao escritório no horário normal, preparou o café de Mateu como sempre fazia, organizou sua agenda. Conduziu suas reuniões com a eficiência habitual, mas algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Não era pena, como Mateu temia, mas uma compreensão profunda, uma conexão silenciosa que não precisava de palavras. Nas semanas seguintes, pequenos ajustes começaram a acontecer. Laís passou a garantir que as sextas-feiras de Mateu permanecessem completamente livres, bloqueando qualquer tentativa de marcar compromissos nesse dia. Ela começou a pesquisar discretamente sobre lesões cerebrais traumáticas, lia artigos médicos durante o almoço, aprendia sobre terapias inovadoras, tratamentos experimentais que poderiam ajudar casos como o de Cecília. Um dia, ela deixou sobre a mesa de Mateu um artigo impresso sobre um novo protocolo de estimulação cognitiva desenvolvido em uma universidade de São Paulo. Não disse nada, apenas deixou ali. No dia seguinte, o artigo havia desaparecido, mas havia uma pequena nota manuscrita em seu lugar. Obrigado. Eram as únicas palavras, mas carregavam um universo de significado. 2 meses depois do confronto na clínica, Laís fez algo inesperado. Era uma sexta-feira de dezembro, o calor de Belo Horizonte era intenso mas suportável por causa dos ventos que vinham da serra. Ela apareceu no escritório de Mateu com uma caixa embrulhada em papel simples. Ele a olhou com surpresa. É para Cecília, Laís explicou. Eu sei que não tenho o direito de me envolver, mas eu vi em minhas pesquisas sobre um tipo de terapia que usa aquarela como forma de estimulação sensorial e cognitiva. Comprei um kit profissional, com tintas de qualidade hospitalar, não tóxicas. Pensei que talvez ela gostasse. Mateu ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a caixa, depois para Laís. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar completamente, uma mistura de gratidão, surpresa e talvez uma pontinha de medo de deixar alguém entrar naquela parte tão protegida de sua vida. Obrigado, ele disse finalmente. Isso é muito gentil. Laís assentiu e se virou para sair,
mas a voz de Mateu a deteve. Você quer vir comigo hoje, para conhecê-la? Laís sentiu o coração acelerar. Era um convite que transcende completamente a relação profissional deles, uma porta sendo aberta para o santuário mais íntimo de Mateu. Você tem certeza? Ela perguntou. Ele assentiu. Já que você sabe, já que você se importa o suficiente para pesquisar e trazer presentes, achou que Cecília deveria conhecer você. Ela precisa de mais pessoas boas em sua vida. Eu preciso de mais pessoas boas em minha vida. A viagem até Nova Lima foi diferente daquela primeira vez que Laís havia seguido Mateu secretamente. Agora eles iam juntos, ele dirigindo enquanto contava histórias sobre Cecília, sobre quem ela era antes do acidente, sobre seus sonhos e ambições, sobre as pequenas vitórias que ela conquistava agora em sua jornada de recuperação. Laís ouvia atentamente, imaginando a jovem não apenas como a paciente que havia visto brevemente através da janela, mas como a pessoa completa que ela foi e estava lutando para voltar a ser. Quando chegaram à clínica, Mateu a guiou pelos corredores familiares até o jardim onde Cecília costumava passar as tardes. Ela estava lá, sentada sob uma jabuticabeira, com um caderno de desenho no colo. Ao ver Mateu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Pai, ela disse, e aquela única palavra carregava tanto alívio e amor que Laís sentiu um nó na garganta. Mateu se aproximou, beijou a testa da filha e se sentou ao seu lado. Cecília, ele disse suavemente, eu trouxe uma amiga para te conhecer. Esta é Laís. Ela trabalhou comigo e trouxe um presente para você. Cecília olhou para Laís com curiosidade, seus olhos claros estudando o rosto desconhecido. Olá, Laís disse, sentando-se do outro lado de Cecília. Ouvi dizer que você gosta de desenhar. A conversa começou devagar, cautelosa. Cecília mostrou seus desenhos, explicações fragmentadas sobre formas e cores. Laís abriu a caixa de aquarelas e os olhos de Cecília brilharam ao ver as tintas organizadas em tons vibrantes. Posso usar agora? Ela perguntou, com a empolgação de uma criança, embora seu corpo fosse de uma jovem adulta. Mateu assentiu, e juntos os três passaram a tarde pintando. Foi um momento estranho e maravilhoso. Laís percebeu que Cecília tinha flashes de lucidez impressionantes, momentos em que falava com clareza sobre técnicas de pintura, sobre perspectiva e composição, conhecimentos que haviam sobrevivido ao trauma, guardados em algum lugar profundo de sua memória. Em outros momentos ela se perdia, repetia perguntas, esquecia o que havia acabado de dizer. Mas havia alegria ali, e conexão, e algo que Laís reconheceu como esperança. Quando o sol começou a se pôr, atingindo o céu de laranja e rosa, uma enfermeira veio avisar que estava na hora do jantar de Cecília. Mateu se despediu da filha com um abraço prolongado, prometendo voltar na sexta seguinte. Cecília olhou para Laís. Você voltou também? Ela perguntou. Laís olhou para Mateu, que assentiu quase imperceptivelmente. Se você quiser que eu volte, Laís respondeu. Cecília sorriu. Quero. Você pinta bem. No caminho de volta, Mateu e Laís dirigiram em silêncio confortável por um longo tempo. Finalmente, ele falou. Obrigado por não ter desistido de mim. Por não ter me julgado quando descobriu. Por se importar. Laís sentiu as lágrimas ameaçaram cair novamente. Você não precisa agradecer. Você está fazendo o que qualquer pai faria. Está amando sua filha da única forma que pode. Isso não é fraqueza, Mateu. É a coisa mais forte que eu já vi alguém fazer. Mateu respirou fundo, e Laís viu que ele também estava emocionado. Durante 4 anos, ele havia carregado aquele peso sozinho, convencido de que precisava manter aquela parte de sua vida completamente separada, protegida, invisível. Mas agora, pela primeira vez desde que perdeu Renata, ele não estava completamente sozinho. Havia alguém que sabia, que entendia, que não fugia mas se aproximava. Eles desenvolveram uma rotina. Toda sexta-feira, Laís acompanhava Mateu até a clínica. Ela levava materiais de arte,
livros ilustrados, às vezes apenas sua presença e disposição para ouvir. Cecília começou a se lembrar dela, perguntar por ela durante a semana, desenhar cartões que Mateu trazia de volta para o escritório. Eram pequenos gestos, mas significavam mundos. Os meses passaram, e algo inesperado começou a acontecer. A equipe médica de Cecília notou uma aceleração em sua recuperação. A presença constante de Laís, uma nova pessoa trazendo estímulos diferentes, parecia ativar conexões neurais que estavam adormecidas. Cecília começou a falar em sentenças mais complexas, a reter memórias por períodos mais longos, a demonstrar emoções mais sofisticadas. Em abril do ano seguinte, quase um ano depois daquele primeiro confronto na clínica, os médicos chamaram Mateu para uma reunião. Laís estava com ele, já parte integral daquela jornada. O neurologista responsável tinha notícias surpreendentes. O progresso de Cecília havia sido tão significativo que eles consideravam possível, com o acompanhamento adequado, iniciar um programa de transição para que ela pudesse passar alguns dias por semana fora da clínica, em um ambiente familiar. Mateu ficou sem palavras. Era algo que ele havia sonhado, mas não ousava esperar concretamente. A ideia de ter Cecília em casa novamente, mesmo que parcialmente, mesmo que ainda precisasse de cuidados especializados, parecia simultaneamente um milagre e um terror. E se ele não fosse capaz de cuidar dela adequadamente? E se algo desse errado fora do ambiente controlado da clínica? Foi Laís que falou: "Nós vamos conseguir. Não é você sozinho mais, Mateu. Eu vou ajudar. Vamos contratar os profissionais necessários, adaptar a casa, fazer tudo do jeito certo. Cecília merece ter a chance de voltar para casa. E você merece ter sua filha de volta." A transição levou 3 meses de preparação. Mateu reformou completamente um andar de sua mansão, instalando equipamentos de segurança, contratando uma equipe de enfermagem e terapeutas, que se revezaram durante os dias em que Cecília estivesse em casa. Laís estava envolvida em cada decisão, cada detalhe, cada preparativo. Finalmente, em uma manhã ensolarada de julho, Cecília veio para casa pela primeira vez em mais de 5 anos. Ela entrou devagar, olhando ao redor com uma mistura de reconhecimento e confusão. Mateu a guiou até a sala onde ele havia guardado todos os seus desenhos antigos, agora emoldurados e pendurados nas paredes como uma galeria pessoal. Cecília parou diante de cada um, tocando os vidros com os dedos, sussurrando comentários fragmentados. "Eu fiz isso", ela disse, apontando para um desenho particularmente elaborado de uma biblioteca circular. "Eu me lembro. Eu desenhei para a mamãe." Mateu sentiu o peito apertar. "Sim", ele confirmou, a voz embargada. "Você fez para ela. Sua mãe adorava esse desenho." Cecília olhou para o pai, e naquele momento havia uma clareza em seus olhos que ele não via há anos. "Eu sinto falta dela", Cecília disse. "Eu sei que ela se foi. Algumas coisas eu ainda lembro." Pai e filha se abraçaram, e Laís, observando de longe, deixou as lágrimas caírem livremente. Ela havia começado essa jornada por curiosidade inadequada, invadindo privacidade que não era sua para explorar. Mas o destino, ou talvez apenas a complexidade da vida humana, havia transformado aquele erro em algo inesperadamente belo. Nas semanas seguintes, Cecília floresceu. Estar em casa, cercada por suas próprias memórias materializadas nas paredes, parecia acordar partes dela que estavam dormentes. Ela começou a desenhar novamente, não apenas rabiscos simples, mas composições mais elaboradas. Sua fala ficou mais fluida, suas memórias mais consistentes. Ainda havia dias difíceis, momentos de confusão e retrocesso, mas a tendência geral era de melhora. Uma noite, 2 meses depois de Cecília ter voltado para casa, Mateu e Laís estavam na varanda da mansão, observando Cecília desenhar através das janelas da sala. Ela estava concentrada, a língua entre os dentes como fazia quando criança, completamente absorta em seu trabalho. "Eu não sei como agradecer você", Mateu disse, sem tirar os olhos da filha.
por tudo que você fez, por não ter fugido quando descobriu a verdade, por ter escolhido ficar e ajudar. Laís sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno. Você não precisa agradecer. Eu não tive escolha, na verdade. Depois que vi vocês dois naquele jardim, depois que entendi o amor que você carrega, eu não conseguiria simplesmente seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Vocês mudaram alguma coisa em mim também. Me fizeram entender o que realmente importa. Mateu finalmente se virou para olhá-la. Durante todo aquele tempo trabalhando juntos, ele havia visto Laís apenas como sua assistente competente, eficiente e profissional. Mas agora via a mulher completa, alguém de empatia extraordinária, força silenciosa, capacidade de amar sem esperar nada em troca. Havia uma conexão entre eles que transcendia qualquer definição simples, nascida de vulnerabilidade compartilhada e propósito comum. Naquele momento, Cecília olhou pela janela e viu os dois na varanda. Ela acenou, sorrindo amplamente, e gritou algo que fez o coração de Mateu saltar. Pai, Laís, venham ver o que eu desenhei. É para nós três. Mateu e Laís trocaram um olhar, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Eles entraram juntos na casa, caminharam juntos até onde Cecília os esperava com seu desenho. Era uma família. Não a que Mateu havia imaginado quando casou com Renata 20 anos atrás. Não a que ele sonhou durante as noites solitárias, depois de perder sua esposa e ver sua filha transformada pelo trauma. Mas era uma família do mesmo jeito, construída sobre escombros e dor, mas também sobre escolha, dedicação e uma forma de amor que não pedia permissão ou seguia roteiros convencionais. Se vocês gostaram dessa história, se inscrevam no canal. Deixem o like no vídeo e comentem o que acharam. Compartilhem com seus amigos e familiares e continuem acompanhando nosso canal para mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!